Graça e a paz. E aí, hoje, dia 5 de fevereiro, mais um dia para a nossa querida leitura bíblica. Hoje iremos ler Marcos capítulo 8. Vamos juntos. A segunda multiplicação dos pães. Naqueles dias, outra vez reuniu-se uma grande multidão, visto que não tinham nada para comer. Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Seus discípulos responderam: Onde nesse lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? 7. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar, e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes. E, tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus. Para pô-lo à prova, pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: Por que essa geração pede um sinal milagroso? Eu afirmo a vocês que nenhum sinal será dado a vocês. E então se afastou deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham conseguido no barco. Advertiu-os Jesus: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Eles discutiam entre si: É porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: Por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Quando parti 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pão vocês recolheram? 10, responderam eles. E quando eu parti 7 pães para os 4.000, quantos cestos de pedaços vocês recolheram? 7. Ele lhes disse: Vocês ainda não entendem? É uma das coisas mais difíceis de se entender, é quando se fala em fermento. Isso é difícil de entender. Mas o meu entendimento é: o pão, ele é puro e ele é daquele jeito, sem ninguém precisar fazer algo diferente para ele crescer. Sabe? O fermento nada mais é um condimento, né, para que o pão ou o bolo, que seja a massa, ela infle, né, ela simplesmente tenha mais tamanho. Ela não vai mudar o peso, ela não vai mudar a quantidade, só vai mudar o tamanho, então não edifica. Então é isso sobre a nossa vida cristã, né? É algo que não vai nos mudar, mas muita gente quer o fermento porque é algo que chama a atenção, porque é algo aparentemente bonito. Mas não é sobre isso, né? É sobre a essência, é sobre a massa. Eu entendo dessa forma. A cura de um cego em Betsaida. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: Você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: Vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, olha só, isso é interessante. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos deles, e então seus olhos ficaram totalmente abertos. Ele foi restaurado e ele via tudo claramente. Jesus mandou para casa dizendo: Não entre no povoado. No primeiro momento, Jesus tentou curá-lo e ele não fora sido curado por completo. E aí ele tentou de novo e aí sim foi curado por completo. Então, quantas vezes a gente ora de primeira por algo e desiste? Se o próprio Jesus orou pelo cego, eu nem marquei, né? E ele não tinha sido curado,
mas depois foi. Então, sobre isso, né? Insistir, mais uma vez. A confissão de Pedro. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus advertiu que não falassem a respeito de ninguém, falassem a ninguém a respeito. E aí Jesus prediz a sua morte. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e seus discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória, com os santos e anjos. Amém, glória a Deus. Essa parte final aqui foi forte. Muito boa a leitura, né? O Marcos é muito curto, mas a parte que eu mais gostei foi quando Jesus ora e ele faz uma oração novamente pelo cego. Mas isso aqui também é muito importante, né? Também a gente falou sobre fermento, mas isso aqui é muito importante. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É isso. Negar a si mesmo, negar a sua vontade, negar a sua carne, tomar a sua cruz, as suas dores, as suas dificuldades, o compromisso de satisfazer a Deus, seguir a Jesus, ir em direção a Ele, obedecê-lo, seguir o que Ele ensinou. Porque quem quiser salvar a vida vai perder. Mas quem perder por minha causa a ganhará, né? Ou a salvará. E aí fala no fim, né? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras nessa geração, ou seja, se em algum motivo Jesus for motivo de vergonha para você, se você se sentir envergonhado, é diferente. O Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. É diferente você ser criticado, ser julgado, ser diminuído por você ser cristão. Isso é algo bom. Isso é algo que vai acontecer. Agora você se sentir envergonhado, você querer mudar aquilo porque estão diminuindo você. Ah, não. Poxa, que Jesus, né? Isso é um exemplo, tá? Poxa, porque eu sou cristão, né? Estão me tratando mal, tô ficando com vergonha. Prefiro nem dizer que eu sou cristão, é melhor assim. Aí o Pai, né? Aí Jesus, né? Filho do Homem, se envergonhará de você. Você tem que assumir com muito orgulho, bater no seu peito e é isso aí, independente do que vão pensar. A sua reputação está morta. Você tem uma imagem a zelar, isso é verdade. Mas a sua reputação está morta. Então, vá nesse entendimento. Amém? Então é isso. Isso foi mais uma forma aí da gente lembrar aqui para ler a Bíblia. Estou aqui deitado, abri o celular, em 10 minutinhos, né? Quantas coisas eu poderia ter feito em 10 minutos? E parei para ler a Bíblia. O tempo que seria para Instagram, o tempo que seria para ler alguma coisa, separe esse tempinho para o Senhor, para conhecer um pouco mais sobre Ele e aprendi. Então é isso. É um gesto. É lembrar e buscar. Amém? Que Deus abençoe e até amanhã.